E o Internacional conseguiu mais uma vitória muito importante na busca por uma vaga direta nesta Libertadores. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes sobre o que disse o Roger Machado após o jogo, porque ele num tom mais pragmático e até diferente daquele Roger que a gente está acostumado. Além disso, também quero te falar na zona mista, porque o Thiago Maia, um dos principais jogadores do Inter nesta partida contra o São Paulo, parou para falar, ele que foi eleito o melhor da partida a respeito do Internacional. E também quero te dizer o que ele trouxe de detalhes dos bastidores, falando sobre a parceria com o Fernando, falando sobre a lesão também do Gabriel Mercado. Além disso, também quero te atualizar o Inter na tabela no que se diz respeito a probabilidades. O que diz a Universidade Federal de Minas Gerais sobre a possibilidade de vaga direta, indireta e até de título do Inter nesse Campeonato Brasileiro. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa nos comentários a tua opinião. O que tu achou dessa partida do Inter contra o São Paulo? Gostou do que viu? O que tu achou desse 3-1? Deixa nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião. Mas o que a gente tem que começar falando sobre essa vitória do Inter, que foi impecável, a não ser ali a primeira parte do primeiro tempo do Inter, né, até o gol de empate. Apesar que a gente pode questionar também o jogo do São Paulo, né? Pouco vai se falar do que foi aquele lance do gol do São Paulo, onde o Inter faz um gol com Wesley, né? Numa jogada do próprio Borré. A gente sabia que o Borré estava impedido, mas o pior da jogada é antes disso, porque o Borré tá muito pouco impedido. O problema é que o juiz da partida, o Ramon Abate, ele apita o lance antes do gol do Internacional. Então não tinha, por exemplo, como o VAR entrar em ação. E no que o VAR não entra em ação e o juiz logo apita, dá um contra-ataque para o São Paulo, onde a defesa do Inter está completamente desorganizada devido a ter tido um ataque e até tá esperando o próprio auxílio do árbitro de vídeo. Isso não acontece e vai lá, o São Paulo faz um gol. Então tem dois erros, né? O primeiro é o árbitro apitar antes do lance do gol do Internacional e o segundo fato é ele apitar até mesmo antes do próprio gol para o árbitro de vídeo não poder fazer a observação depois. Foram dois erros do juiz que estava em campo no mesmo lance, de ter apitado o impedimento de maneira muito precoce e, além disso, não só ter apitado de maneira precoce, como também de ter apitado antes. Na verdade, antes não, né? 5 segundos antes do Wesley pro Rapa às redes. Assim que o Wesley domina a bola, que ele tá completamente sem goleiro, por algum motivo o árbitro acaba naquele momento apitando e aí não tinha como o árbitro de vídeo entrar em ação. Mas o que eu quero falar sobre essa partida é sobre Roger Machado, que na sua entrevista coletiva foi impecável. O Roger trouxe duas visões dentro das perguntas que lhe foram questionadas, que foram muito importantes. A primeira é sobre o otimismo do Internacional, o quanto o Roger Machado está otimista, né? E ele falou sobre essa situação. A outra situação também que ele falou é sobre Gabriel Mercado, que eu quero te atualizar, o jogador que saiu ainda machucado no primeiro tempo, e a assessoria do Inter já trouxe uma preliminar dessa situação. Ele tá sentindo dores no joelho esquerdo. A gente sabe que a princípio, né, a priori, é alguma coisa que se diz a respeito do seu joelho esquerdo. A gente espera que não seja nada ligamentar, mas o Inter disse que ele só vai ser submetido a exames amanhã, porque precisa dar quase 24 horas para tu saber se realmente é uma lesão de ligamento, daqui a pouco pode ser uma lesão de menisco, se vai envolver cirurgia, se daqui a pouco não precisa, se daqui a pouco só uma artroscopia resolve, enfim. O Inter vai ver essa situação daqui 24 horas, tá bom? Mas o que eu quero começar aqui falando é sobre o jogo de maturidade do Roger. O Roger colocou e nomeou este jogo do Inter contra o São Paulo como um jogo de maturidade. Porque ele disse que o Inter não começou bem o jogo. É verdade, né? O Inter começa mal o jogo, tanto que toma 1-0, apesar de tudo que eu falei antes. E a partir quando o Inter toma um gol, ainda tem uma bola na trave no São Paulo, que daí, se o São Paulo faz ali o 2-0, ia complicar completamente o jogo pro Internacional. O São Paulo ali acaba não conseguindo fazer o 2-0, que é uma baita de sorte pro Internacional. Inclusive o Roger falou sobre isso, sobre além do Inter ter mudado, como a sorte voltou ao Internacional. Em momentos passados, aquela bola que foi no travessão, se eu não me engano foi o Bobadilla que chutou aquela bola, se tivesse entrado, o jogo tinha acabado ali pro Inter, era 2-0 pro São Paulo no primeiro tempo. Impossível o Inter buscar uma vitória, daqui a pouco no máximo um empate. O jogo ia ter acabado ali pro Inter. E o Roger falou sobre isso também dentro da sua entrevista coletiva. Mas a principal situação que ele falou, e aí
o X da questão que eu coloco de todas as perguntas do Roger é essa que ele fala a seguinte frase, abre aspas: nós temos que ser otimistas sim. O problema é deixar de entender que o momento mudou por conta de trabalho, da mobilização dos atletas e trabalho. Muita pressão, organização, competindo. E isso fez a má fase ir embora. Então, na visão do Roger, o que fez a má fase ir embora foi o trabalho, foi a pressão, né, aquela pressão alta que o Inter fez, a organização de todos os jogadores. E ele entende que pode ser sim otimistas, mas não dá para deixar de pensar que o Inter só está nessa boa fase por causa de trabalho. Não é agora porque o Inter entrou numa boa fase que resolveu o problema. Não, o Inter só vai continuar nela se seguir havendo esse trabalho que vem sendo feito. Outra situação que ele falou é sobre o Gabriel Mercado, né? Ele disse que é muito precoce, né, falar sobre o Gabriel Mercado. Ele disse que a importância dele é irreparável, mas ele disse que nesse momento não dá pra falar muito sobre essa situação, porque como eu expliquei pra vocês, é lesão de joelho, demora aí 24 horas pra saber exatamente o que aconteceu. Outra coisa que ele falou é a partir de agora, como vai ser a nova dupla de zaga, né? O Inter joga na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, inclusive o Inter não volta para Porto Alegre, o Inter vai ficar em São Paulo porque tem confronto lá em Bragança Paulista. E a dupla de zaga, ele já deu a pista, vai ser Vitão e Augustinho Rogel. E aí ele falou sobre esta dupla de zaga, ele disse, ó, o Vitão fez toda a formação dele pelo lado esquerdo. O Rogel também. Eles já atuaram juntos, então não vejo problema nisso, por mais que os dois tenham preferência em atuar do lado esquerdo. Ele diz que não vê problema que esses dois atuem na quarta-feira. A gente sabe que no banco de reservas tem, além disso, o Igor Gomes e tem o novo reforço do Internacional, Cleiton Sampaio. Então, teoricamente, poderia também aparecer desses dois atletas na função. O jogador de origem, que a gente sabe que faz a esquerda, é o Cleiton. O Cleiton, durante toda a carreira ali que ele fez em Portugal, o Cleiton sempre atuou como zagueiro pela esquerda. O Igor Gomes já é mais zagueiro pela direita, né? Mais ali a função de estava o Vitão. Então vai ser uma boa dúvida aí pro Roger Machado durante a semana. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é para falar sobre probabilidades. E aí eu quero pegar os dados da Universidade Federal de Minas Gerais, que acabou de atualizar já nessa rodada, agora eu tô gravando esse vídeo 10 horas da noite, e ele atualizou o que o Inter ainda pode brigar nesse Campeonato Brasileiro no que se diz respeito a probabilidades. 13 eu quero computar aqui para vocês. Sul-Americana, Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Qual que é a possibilidade do Inter disputar a Sul-Americana? 43,7%. Vai falar, como assim o Inter só pode disputar a Sul-Americana e só tem 43%? Porque a chance do Inter disputar uma Libertadores hoje é alta. Sabe quanto é que é? 55,3% do Inter disputar uma vaga pela Libertadores. O Inter é o 6º time hoje em aproveitamento, em probabilidade de disputar a Libertadores, né? Porque, apesar do Inter ser o 8º colocado nesse Campeonato Brasileiro, o Inter sabe que se vencer o Red Bull Bragantino, já passa o Cruzeiro e já passa o Bahia e se torna o 6º colocado. E além disso, se o Inter vencer o seu outro jogo atrasado, que é contra o Flamengo, que é um jogo em casa dentro do estádio de Beira-Rio, o Inter empata em número de pontos com o 5º colocado, que é o São Paulo, que o Inter enfrentou hoje, que tem 45 pontos. Então, Sul-Americana, 43,7%. Libertadores, 55,3%. Já é mais do que a maioria. Já é o 6º clube, né? Hoje, teoricamente, em probabilidades, o Inter seria e pegaria uma vaga indireta para a próxima Libertadores. Tá, e eu tenho certeza que tu vai perguntar. E campeão? Em campeão. Hoje o Inter tem a 5ª maior probabilidade. 0,40%. Ah, tu vai falar, bom, é pouco. É pouco. Mas, se o Inter vence os 2 jogos atrasados, a gente tem que lembrar, hoje a diferença para o Botafogo é de 15 pontos, tá? 15 pontos. O Inter tem hoje a 8ª colocação, com todos os adendos que eu te falei, 41 pontos nesse momento, enquanto o Botafogo tem 56, mas o Inter tem 2 jogos a menos. Se vencer os 2 jogos a menos, a diferença cai para 9. Desses 9, a gente sabe também que tem um confronto direto contra o Botafogo na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se o Inter vence esse jogo dentro do estádio Beira-Rio, a distância cai para 6. Então a distância real do Internacional, se o Inter ganhar os 2 jogos a menos e ganhar o jogo contra o Botafogo, que tem ainda para fazer direto, a disparidade real do Internacional para o Botafogo mesmo é de 6 pontos. Dá para buscar. A quanto que o Inter precisa fazer para ser campeão brasileiro? O Inter tem 13 rodadas. O Inter precisa vencer 12. Ah, é muito difícil. Sem dúvida, ninguém falou que seria fácil. 12 rodadas. Hoje é delírio pensar em título do Brasileirão. Mas existe uma possibilidade, não podemos descartar. De 0,40. Vencer 12 de 13 é campeão brasileiro. Vencer as 13 também nem se fala. Mas enfim, essa é a chance. Quantas vitórias o Inter precisa, então, para ir para a Libertadores?
não precisa tantos. Se o Internacional nos próximos 13 jogos vencer 6 e empatar 2, beleza, o Inter está na Libertadores. Se vencer 7 também já resolve. E vaga direta, como é que estamos? Vaga direta, se o Inter conseguir fazer algo em torno de 8 a 9 vitórias de 13 jogos, também o Inter estará na próxima Libertadores de maneira direta. Lembrando, o Inter tem jogos acessíveis, tá? A gente tá falando do Red Bull Bragantino, que tomou agora 3-0 pro Atlético Mineiro, tá de cada vez mal a pior no Brasileirão. Depois, Vitória em casa, domingo está de Beira-Rio, vai lotar. Depois, o Inter tem, a princípio, o jogo para fazer do Clássico Grenal, jogo em casa também com o Grêmio, que não tá bem na tabela. Então, o Inter, a sequência de 3 jogos do Inter é o que vai mandar o Inter nesse Campeonato Brasileiro. Se o Inter briga por uma vaga indireta, direta, ou até mesmo pode brigar por alguma maior. Porque se vencer esses 3 jogos, garantir esses 9 pontos, chega a 50 pontos no Campeonato Brasileiro, aí o Inter vai mudar a régua de patamar pela briga que acontece neste momento no Brasileirão, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, deixa nos comentários pelo que o Inter está brigando. Quero saber a tua opinião, tá? Grande abraço, valeu, falou e foi!